Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje trazendo algumas imagens que certamente vão deixar muitas pessoas com os queixos lá embaixo e elas servem também para explicar para a gente, em parte, por que é que os Estados Unidos da América se encontram agora num verdadeiro desespero, tendo ali na figura de Trump uma figura desatinada que taxou o mundo inteiro contra os produtos que são importados pelos Estados Unidos, fazendo com que nem o Haiti escapasse de uma taxação. Haiti, Afeganistão, Togo, todos os países do mundo foram taxados. Mas o alvo principal é a China. Essa taxação global talvez esteja escondendo essa derrocada que a gente já falou aqui no nosso Portal do José, que estava sendo prevista há muito tempo atrás, inclusive por Barack Obama, num livro que eu já comentei aqui com vocês, A Audácia da Esperança, onde ele dizia, há 20 anos atrás, olha, se os Estados Unidos não investirem na língua inglesa para que os estudantes, o povo americano, com maior vocabulário, maior entendimento da língua, tenham uma melhor capacidade de reflexão crítica, e se não houver investimento também em matemática, em 3 décadas os Estados Unidos estarão sendo superados pela China. Olha, gente, já foram e tá difícil de pegar. Isso está acontecendo, eu vou trazer aqui algumas imagens que, como eu disse para vocês, vão ficar muito impressionantes. Acontece tudo isso num contexto que internamente o Brasil está diante de algumas encruzilhadas e eu vou conversar com vocês sobre isso tudo também. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, que em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Dê seu joinha, seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. A gente começar aqui com essa situação aqui, né, autoexplicativa. Trump tributa Brasil em 10% e acirra a guerra comercial com China. São os principais jornais no Brasil. Trump abre guerra comercial contra o mundo. Brasil terá menor taxa. Capa do Estado de São Paulo. O Globo, tarifaço de Trump redesenha a ordem do comércio global e taxa Brasil em 10%. Engraçado é que os bolsonaristas simplesmente eles desapareceram, né, nesse debate. Eles estavam com o bonezinho vermelho, enaltecendo os Estados Unidos, mas essa tarifação aí vai prejudicar alguns setores aqui no nosso país. Mas o mundo está em polvorosa, as bolsas do mundo inteiro caíram. Alguns analistas aqui no nosso país, que são obviamente sempre voltados aos interesses internacionais, naquilo que enxergam, naquilo que opinam para a sociedade brasileira, estão dando avaliações diversas. Esse aqui, William Vac, escreveu hoje no Estadão. Tarifaço de Trump encerra século americano e inicia século chinês. Como fica o Brasil? Então ele está afirmando aqui que, olha, os Estados Unidos estão em derrocada. É isso que está na mensagem. E que os chineses estão com tudo. Para você não ver que a coisa está numa viagem, olha o que está acontecendo em termos de tecnologia na China. Vou mostrar aqui para vocês um robô humanoide. Os chineses já estão na tecnologia 6G. Os canais de tecnologia que você visitar, você pode pesquisar, são vários. Estão mostrando essa realidade aqui que não dá mais para os Estados Unidos pegarem. Portanto, eles estão se fechando, né? Olha o que acontece aqui, gente. Vamos lá. Reflexos quase humanos, pois a China acaba de surpreender o mundo com uma façanha nunca vista antes. A Unitree, gigante da robótica, revelou o primeiro robô humanoide capaz de realizar um chute de varredura em alta velocidade, a famosa rasteira aqui no Brasil. E o que é ainda mais impressionante, ele se adapta e mantém o equilíbrio como se fosse uma pessoa. Esse não é um simples feito técnico, é um marco que pode mudar o futuro da robótica humanoide. O vídeo mais recente da Unitree mostra o robô G1 em ação, realizando um feito impressionante, a primeira rasteira do mundo. Mas Gente, o robô dando rasteira, isso parece ter um robô baiano, né? Um robô capoeirista. Só que o negócio está sério, gente. Eu quero ver os americanos fazerem um robô capoeirista. E olha só, o robô é assanhadinho. Você tenta derrubar o robô, ele não cai, não. Olha só que cena interessante. O que torna isso tão especial? O G1 não apenas executa um movimento... Deixa eu diminuir aqui, só para vocês pegarem direito aqui a cena. Deixa eu colocar de novo aqui o meu amigo chinês aqui, tentando dar um rabo de arraia, uma rasteira no robô, e o robô baiano, né? Rasteira do mundo. Mas o que torna isso tão especial? O G1 não apenas executa um movimento com precisão, ele o faz com uma fluidez que muitos humanos achariam difícil de reproduzir, sem perder o equilíbrio.
E o G1 não para por aí. Além do chute, ele também mostrou habilidades impressionantes de Tai Chi, se levantando de uma posição de bruços e até mantendo o equilíbrio ao ser chutado de surpresa. Basicamente não é apenas um robô, é quase um atleta. Mas como ele consegue fazer tudo isso? O segredo está no treinamento que o G1 passa em um ambiente virtual. Gente, é o robô que dança até o passinho, né? Dos subúrbios cariocas, né? Tem aqui, olha, outro canal aqui falando também, tá? Canal de tecnologia. Vamos ver aqui esse trecho aqui. Dessa máquina que simula nós de forma tão perfeita. O fascinante PM-01 dominou a dança graças a um intenso treinamento com coreógrafos profissionais humanos, o que permitiu ajustes ultra finos de movimentos fluidos, com braços controlados por força e com precisão de 0,01 segundo em cada articulação. Equipado com 24 graus de liberdade para movimentos humanos ultra realistas, esse robô possui uma mobilidade que lhe permite executar desde movimentos sutis até acrobacias complexas, e muito se deve à sua capacidade avançada de percepção visual que usa a câmera Intel RealSense. Além do entretenimento, as habilidades avançadas do PM-01 têm aplicações em diversas áreas. Conforme eu mencionei ali no início, atualmente algumas unidades... Gente, então, isso aí é para assustar ou não é para assustar, né? Então, aí, tarifaço de Trump, bolsas da Europa e da Ásia tem tombo generalizado. Aqui nesse G1, fazendo aqui várias observações à pesquisa Quest. Quest, Lula empata com Bolsonaro e vence demais candidatos no segundo turno. Para 62%, Lula não deve disputar a reeleição. 35% são a favor. Popularidade em queda, como a economia virou desafio para Lula. Então, o paradoxo é o seguinte, a avaliação não está boa, mas o Lula tem ainda uma capacidade, uma competitividade gigantesca. O problema é o seguinte, gente, que as pesquisas estão demonstrando um desalento, um desencanto de uma parcela da sociedade que votou em Lula. Que são aqueles eleitores que não são petistas, raiz, não são lulistas, mas que resolveram votar em Lula pelo pânico, o pavor que significaria ter o genocida mais 4 anos à frente do nosso país. Então, esses setores estão mostrando que o governo precisa fazer mais entrega, o governo precisa enfrentar mais situações, o governo precisa se comunicar mais. E se esse conjunto de fatores não acontecerem, a gente vai ficar com esse tipo de problema dando espaço a um picareta qualquer, como aconteceu na Argentina. Também um desencanto com o progressismo, críticas à direita tradicional. Aí veio o Milei, que sempre aparece um vigarista assim, mas para manter exatamente os privilégios de uma política econômica, a visão de mundo da direita. Então, o Milei está cumprindo um papel como cumpriu a figura do inelegível aqui no nosso país. Está se tentando dar-se uma esticada em muitas situações negativas aqui no nosso país, sobretudo com o apoio das elites financeiras. Essa entrevista que o Ciro Nogueira deu, onde ele confessa que a Faria Lima está toda com Tarcísio, ele até fala, olha, vocês estão atacando o Lula, estão ferrando o Lula aí, mas não ferrem até o limite total, não, porque a ideia qual é? Pode aparecer uma terceira criatura aí e tomar a eleição que eles acham que está bem desenhada para o campo da direita. Isso tudo pode ser reversível, como eu disse para vocês, né? Basta copiar, gente, modelos que estão dando certo, modelos de comunicação de entregas para a sociedade. Comunicação permanente, como acontece no México, que a presidenta de lá tem 85% de aprovação. Gente, isso precisa ser estudado, precisa ser copiado. Só ter publicitário à frente do governo na área de comunicação não vai resolver. Nós estamos aí buscando contato com a SECOM, já temos alguns contatos, outros amigos também estão tendo, para fazer esses alertas aí, porque se tratarem a questão da comunicação num certo tradicionalismo analógico, a vaquinha vai ficar namorando o brejo. Mas para a gente analisar aqui frases do Ciro Nogueira, a gente tem que considerar que é uma pessoa com caráter complicado, né? Vamos ver o que ele andou falando de Bolsonaro antes dele virar um bolsonarista raiz? Vamos lá. De direita. O Bolsonaro eu tenho muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. É um discurso muito fácil, Amadeu. Mas isso não é para a presidência da República. O presidente da República é a pessoa que vai cuidar de gerar emprego e renda, vai cuidar da saúde, vai cuidar da infraestrutura, do saneamento. Então, eu conheço o Bolsonaro, ele não tem essa capacidade de fazer isso. Não tem essa capacidade de fazer isso. Ele nunca geriu nada,
sabe? Nunca fui prefeito, governador, mostrou algum trabalho. Só esse discurso de que vai matar bandido, que vai isso, não me atrai. Ciro Nogueira, o ex-presidente da República, era um vagabundo. Me desculpe aqui, tá, gente, usar essa expressão assim, a forma tão taxativa. Ele nunca se interessou por assunto nenhum da vida pública, a não ser tirar dinheiro do erário público para seu benefício, e colocou os filhos todos na mesma plataforma de enriquecimento, né? Então, no governo, ele também não sabia nada que o governo dele está fazendo. Ele terceirizou tudo. Ele terceirizou a área da economia por um lobista do setor financeiro, como era e é Paulo Guedes. Então, continuou sem saber administrar porcaria nenhuma. Bom, em relação ao futuro da criatura, nós comentamos aqui algumas situações que iriam acontecer e aconteceram. Moraes manda PGR se manifestar sobre prisão de Bolsonaro. Eu comentei aqui com vocês que era muito difícil o PGR determinar a prisão ou a tornozeleira de Bolsonaro. Ainda não há elementos, conforme o Código de Processo Penal exige, para ficar taxativo, ficar irreversível, ficar encalacrado mesmo. Agora, ele sabe disso, ele está num fio da navalha. Ontem ele deu uma entrevista, o Inelegível, dizendo que pede para o motorista dele nem passar perto de embaixada ou consulado. Será? Só para mostrar que não está querendo fugir, né? Após o PGR se manifestar, Moraes nega pedido sobre prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Mas eles estão morrendo de medo, tá? Agora, o pior de tudo é a desinformação canalha que acontece aqui no Brasil. Eu não gosto muito de colocar essa criatura, mas é importante colocar porque é impressionante o volume de crimes que ele comete contra a honra do ministro Alexandre de Moraes, que poderia mover ações contra ele, mas não move, já expliquei para vocês, porque certamente Malafaia vai ficar responsável também por responder alguns crimes no futuro. Então o ministro Alexandre de Moraes não pode se colocar como inimigo, não pode cair nessa armadilha. E aí ele fica escutando situações, mas que desinformam a sociedade. Como nesse vídeo aqui dele, ele atacando o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver esse trechinho aqui. Milhões de pessoas que estão convocando. Não é possível. Alexandre de Moraes não tem vergonha, não. Olha só, ministro Alexandre de Moraes tem vergonha, não? Para você rasgar isso e jogar na lata do lixo, envia para Paulo Gonet, procurador Paulo Gonet. Você vai acabar de jogar na lata do lixo a tua reputação e biografia. Olha só, na cabeça do Malafaia, ou ele é muito mal intencionado, ou é muito ignorante, ou tem uma fé muito grande, ou é tudo isso junto, né, gente? Porque a pessoa não pode vir a público desinformar a sociedade. O que ele quer que o magistrado faça quando o magistrado tem que dizer o direito? Aliás, exercer a jurisdição, do latim, quer dizer juris dicere, dizer o direito. O juiz diz o direito quando tem um conflito. Então, se ele recebe uma demanda, ele tem que ouvir o Ministério Público sobre uma demanda séria como aquela, que foi apresentada da competência dele. E depois de ouvir, ele vai dar a sentença. Então ele não pode simplesmente, o magistrado não pode receber uma petição inicial e falar: isso aqui não tem o menor sentido, vou rasgar e jogar na lata do lixo. Então é muita ignorância, é muita pilantragem, é muita safadeza, né? Não dá para a gente classificar isso de outra forma. Se a gente está tentando fazer manifestação agora para domingo, pedindo anistia deles próprios, porque quase todos estão encalacrados também com processos, né? Você vê a cara das criaturas aqui que estão pedindo anistia, olha, francamente, né? Tá ruim da gente acreditar aqui que tem uma coisa honesta de propósitos no meio dessa gente, né? Então, gente, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do robô capoeirista chinês, o sino-capoeirista, né? Porque, olha, ele está dando rasteiro em muito mais coisas do que a Van Filosofia poderia imaginar nesse planeta. Eu fico por aqui, mande seu comentário. Tchau!